limitado. Esse espaço é um espaço que também trabalha para essa lógica desigual que caracteriza a sociedade brasileira. Tá? Isso faz parte desse lugar. Eu constantemente falo que o único momento que eu não trabalho para o capital é o momento que eu estou em casa, sentado com meus filhos brincando. Em todos os outros momentos eu estou trabalhando para o capital, inclusive quando estou trabalhando para a ocupação urbana. Tá? Eu estou trabalhando para o capital, porque o capital no Brasil colocou isso como algo previsto. Tá? Isso faz parte do desenvolvimento urbano. Então eu não estou rompendo com as coisas, eu estou trabalhando com a mesma lógica. Tá? Eu estou o tempo todo ligado. Então o único momento que eu estou de fato sendo autêntico é o momento que eu estou em casa com meus filhos e com a minha esposa, e falando de outras coisas, tá? Pensando naquelas coisas mais cotidianas do nosso dia a dia e não pensando nisso aqui. Mas aqui a gente oferece esse discurso que submete as pessoas, porque isso aqui, ó, você abre uma planta, sempre assusta todo mundo. Tá? Parece que aquilo é sério. Tá? Então você abre uma planta, qualquer coisa parece que é sério. Tá? E aí a ideia de mostrar e tentando desconstruir aquilo que foi, que é a maneira como a gente se comunica, né, enquanto técnico. Aí foi feito esse primeiro plano aqui, na primeira ocupação, chegou nisso, houve aqui esse momento da desocupação, você vê que é um momento assim de muito calor humano, né? De diálogo. Então aqui as pessoas estão assim, isso aqui é uma necessidade, isso é muito amor para dar, entendeu? As pessoas estão querendo se abraçar. Esse policial, você vê que ele tá, esse cacetete está erguido aqui, é para dar, carinho, né? É celebração, ele está celebrando aquele momento. Aí houve a reintegração de posse. Em agosto foi feita a nova ocupação e aí começou a se organizar esse novo espaço. E aqui foi uma das reuniões de projeto que aconteceu. Aí já vários arquitetos começaram a se envolver para poder pensar esse novo espaço que acabou sendo apresentado alguns dias depois para as lideranças e para os moradores da ocupação Eliana Silva. Isso aqui é uma maquete do plano, né? A gente chegou, isso aqui é onde a ocupação ocorre hoje. A gente chegou a pensar num plano também para o terreno ao lado, tá? Para poder ocupar toda a encosta, as duas encostas, né? Tá? E aí tem uma coisa que a gente começou a perceber já nessa experiência, que eles, nessa urgência que caracteriza a ocupação urbana, onde você não tem muitas vezes a oportunidade de discutir a maneira como nós vamos nos apropriar daquele território, as pessoas que moram na ocupação, e eles são os grandes protagonistas, assim, a gente tem aqui representando os movimentos sociais, nós que somos ativistas sociais e que muitas vezes parecemos que somos os sujeitos que estamos conduzindo esse processo, nós não somos, os grandes protagonistas são os moradores, porque ele é que enfrenta aquele cotidiano, a gente presta um apoio que é extremamente importante, principalmente nessa mediação com esse Estado que não está interessado em incluí-los dentro de uma estratégia de ocupação desse território. E aí, como eles são protagonistas, eles levam o tempo todo referências que eles têm. E as referências são espaços que já conhecem. Esses espaços já conhecem, são espaços com problemas. E aí, esses lugares também vão ter problemas semelhantes, porque é fruto de um trabalho de estar o tempo todo dialogando com a população e não pensar numa solução espacial que às vezes aqui, para nós, dentro da escola de arquitetura, parece ser a grande solução. Então, por exemplo, existe sempre se coloca a ideia do lote coletivo, né, para poder potencializar toda a infraestrutura urbana que passa pela rua, isso sempre é desconsiderado e tal, mas aqui no caso da ocupação Eliana Silva, existia uma preocupação muito grande com a questão do esgotamento sanitário. E aí foi pensado em alternativas para que eles pudessem ter acesso a esse serviço. Isso foi conduzido, esse processo, por um grupo de pesquisa da UFMG, que chama Praxis, e hoje você tem toda a ocupação, as 350 famílias que lá moram, são atendidas por um sistema de esgoto. Então eles não estão impactando
a região com o esgoto que eles produzem. Em compensação, existem várias empresas que estão instaladas próximos a esse lugar. E essas empresas, elas com certeza impactam os cursos d'água que lá atravessam, porque todas elas estão instaladas abaixo do grade da rua. O que é? Abaixo do nível da rua, o nível de entrada da rua. Então, eles com certeza, ninguém está bombeando esgoto para poder ligar no interceptor que passa na rua, tá? Porque não existe essa preocupação, tá? Esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, na hora que o Eduardo estava contando, todo mundo aqui nunca teve participado de uma ocupação e tal, mas nós autoproduzimos também os nossos espaços onde nós moramos, tá? Poucas vezes a gente teve a oportunidade de ter um técnico prestando alguma assessoria dentro da nossa casa para poder construir os nossos espaços de viver, tá? E aí a gente sabe que lá, na hora que o papai estava fazendo minha casa, ele também fez muita gambiarra, entendeu? Ele chegou e lançou o esgoto na rede pluvial. Hoje eu já entendo isso. O papai não é santo. Papai não é santo, não. Olha, ninguém é santo, tá? Isso aqui não é um lugar de santo. Sabe essa coisa? Nós não somos santos. O pobre que está lá não é santo. Eu não sou santo. O Eduardo, ninguém aqui é santo, tá? A gente vive a contradição, tá? A gente vive na contradição, inclusive fazendo coisas certas, coisas erradas, o tempo todo, dentro da apropriação desse território. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar, principalmente num país que está muito acostumado a pensar que a vida parece que é uma grande novela das 8, tá? Nós temos os bons e os maus, tá? E nós estamos sempre do lado bom, porque ninguém é filha da puta, né? Ninguém vai assumir isso. Ninguém vai cortar uma árvore. Mas nós somos. Para colocar um o cara tirou toda a área gramada do terreno dele. Não, é assim, o processo é contraditório. E a luta ela é cotidiana. A luta é cotidiana e esse é o desafio de todas as pessoas que se envolvem num conflito como esse. Porque a gente acaba colocando a luta como um momento de exceção, só que ela não é um momento de exceção, ela é a regra da vida. Nós vivemos num mundo contraditório e cotidianamente a gente tem que brigar, não é com o outro, não, é consigo mesmo. Porque a gente vive e reproduz essas contradições que ocorrem no nosso dia a dia. Esse aspecto eu acho importante, antes de mexer para o esgotamento, eu acho importante porque ele está ligado ao cotidiano e ao objetivo aqui dentro da academia de vários que estão aqui, inclusive os extensionistas, o pessoal que é do Projeto Rondon, quem for fazer pesquisa empírica de campo aí que está na pós-graduação ou TCC, porque eu participei diretamente, na época eu estava como pesquisador do mestrado, nessa assessoria ao Helena Silva, e a gente entrou assim que o Helena Silva conquistou uma certa segurança, assim, que é essa questão da remoção, a ação está até agora lá, da desapropriação, ela deixou de acontecer, a polícia foi embora, a coisa ficou como ficou, né? E aí a gente chegou lá com uma turma de graduação, para pensar ideias, a turma pesquisou durante 2 meses soluções tecnológicas, coisas que podem ser autoproduzidas pelos moradores, e veio tanto de solução de mobiliário urbano, de assessoria para edificação, vamos fazer o projeto da sua casa, vamos não sei o que. A gente passou uma noite fazendo palestra para uma sala mais cheia, que é essa aqui de moradores, e aí quando acabou a gente colocou, e aí, o que vocês querem que a gente desenvolva no próximo bimestre e tal, aqui. Aí levantou lá atrás e perguntou, quero saber quanto é que vai custar o dinheiro do esgoto, porque a gente está querendo ver quanto é que vai ser a contribuição mensal, que a gente vai juntar para fazer o esgoto. A gente tinha apresentado umas 30 soluções alternativas ligadas ao urbanismo e à arquitetura. E a questão é o seguinte, eu quero o esgoto. Ou seja, há um interesse, há uma necessidade, e quando a gente chega lá e eles encaram, às vezes a sensação que eu tenho é que a sociedade, que não é o povo da academia, que somos nós, né, encaram em alguns momentos com uma objetividade e uma apropriação muito clara.
eles não estão ali vivendo o que a gente vive no processo de extensão e de pesquisa científica, em que tudo é válido, e que tem várias possibilidades, várias pontes, que depois a gente volta para o escritório, para o ateliê e começa a pensar, e vai dar uma lida, e escreve um pouquinho, né? Esse não é o processo, é o processo do cotidiano, da necessidade, que envolve poder, política nesse processo e até violência, né? Então eu acho que esse é um desafio para a extensão, eu acho que também para a assessoria técnica, né? Eu acho que o pessoal do Rondon Minas deve estar vivendo isso nessa etapa inicial aí do cadastramento dos moradores, né? No início da mobilização social, e a gente deve levar isso em conta, né? Até mesmo para entender, isso foi muito importante para o grupo de pesquisa, para mim, alguns pesquisadores que estavam lá, que a extensão universitária, ela não é assessoria técnica e ela não é uma política pública. Né? A gente, quando vai a campo, vai lidar com um processo, um assentamento, a gente não está lá para ser governo, para efetivar, graças a Deus, né? Pelo menos essa cagada a gente não faz, né? Às vezes tenta fazer, né? Mas há essa limitação e a gente tem que jogar isso limpo. Eu acho que o trabalho com Helena Silva fez com que a prática, a abordagem do Praxis e de alguns de nós que participam desse grupo se tornasse muito mais realista, o jogo aberto e invertendo a lógica. A gente não chega num lugar para propor o que fazer, né? A gente tem que chegar para saber o que a gente pode contribuir ou não. E deixando limpo que nós vamos para lá com... Igual o morador tem uma necessidade objetiva, nós também temos uma necessidade. A gente quer formar o bolsista de graduação, a gente quer produzir um artigo, nós também temos um interesse capital, egoísta, vamos dizer assim, né? Não tem altruísmo, não há um templo, né? Bondoso, de bom coração. Isso colocado na mesa de jogo limpo, né? Quando a gente precisar, a gente vai sair da ocupação, por mais que eles estejam desesperados precisando terminar uma obra dessa. Né, os alunos vão embora, dá o horário dele, e aí dane-se a necessidade, né? Então isso tem que estar claro, sem problema, né? Sem julgamento, sem culpa. A realidade é essa, da mesma maneira que o morador pode também, você marca, você mobiliza, você faz, você prepara, você comunica, você chega lá, não tem ninguém.